Quem dormiu depois das 5? Eu sei que tem gente que dormiu depois de 4, com certeza. E aí, tá meio barro, meio tijolo ou tá inteiro aqui? Vamos ficar em pé para ver se a gente acorda. Que bom. Logo mais nós vamos estar encerrando este encontro aqui. E será grande a minha alegria por todos os que puderem ainda participar da reunião mais tarde, lá no Teatro La Salle, às 19 horas, de modo que todos os que forem poder saibam que serão muito bem agasalhados e recebidos e amados hoje à noite lá na nossa reunião, tá bom? Vamos dar as nossas mãos e vamos orar juntos. Pai, nós te encomendamos as vidas daqueles que terão que se retirar logo mais, como o Bento e a Cristina, e tantos quantos ainda terão que se retirar durante esta reunião, que o Senhor os leve em paz e que eles levem no coração a semente da vida, da intrepidez, da alegria, da busca do reino dentro de si mesmos e do fruto do reino a partir de suas vidas e contagiosamente à volta deles. Unge cada um, em nome de Jesus, Senhor. Agora abre o nosso entendimento e transforma momentos singelos e simples em experiências com a revelação. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quando eu era bem jovem, pastoreando na cidade de Manaus, muitos anos atrás, uma das coisas que mais me marcaram na singeleza e na simplicidade do ministério foi esse texto de Lucas 10, porque eu me converti, criei no Evangelho, meu pai é um homem sem complicações, o que Jesus disse, e ele dá razão a Deus a priori, não argumenta e não tenta arranjar nem corbães e nem subterfúgios para o que Jesus disse. O que Jesus disse foi isso aqui mesmo. A gente gosta ou a gente não gosta. A gente acha demais ou a gente diz, é verdade, embora eu não alcance, na minha atitude pessoal, viver a totalidade disso, mas eu não vou transformar o que Jesus disse num conto da caronchinha ou em qualquer outra coisa. Então, eu me converti já nesse ambiente de total atitude islâmica para com o Evangelho da parte do meu pai. Muçulmano significa aquele que se submete a Deus. Então, nesse sentido, meu pai me ensinou o significado de ser um muçulmano, um indivíduo que se submetia ao que estava ali, sem perguntas. Só que algum tempo depois, 2, 3 anos depois de estar pregando, porque eu me converti, 3 meses depois eu estava começando a pregar. Eu comecei a ser exposto a um monte de indagações, de pastores de linhas distintas,
de presbiterianos, que era a igreja a qual eu estava ligado pela origem da minha mãe, pela conversão do meu pai, pela minha educação na infância, de modo que foi uma continuidade. Geralmente as ênfases e as questões que vinham, todas elas se relacionavam a uma atitude reativa, sempre protestante, nunca tinha uma proposta, sempre era um protesto. E o protesto, à época, era contra os pentecostais, contra os renovados, os avivados e os nascentes carismáticos. Então, tudo que dizia respeito à preocupação histórico-presbiteriana era para enfrentar essa praga que vinha do sul, como disse o Alexandre ontem, imitando Mané Vieira, está se espalhando pelas igrejas por toda parte. Então, aí os questionamentos todos eram relacionados a por que eu não levantava essa bandeira. E eu dizia, não, porque eu creio na contemporaneidade de todos os dons do Espírito Santo, conforme a Bíblia, e tantos quantos ele queira doar mais. Deus é Deus. E, aliás, foi Calvino que me ensinou que Deus é soberano. E o pessoal ficava assim meio sem graça. Mas como os pentecostais me amavam muito, e eu tinha me convertido, tinha uma experiência de fé inicial, tópica, num templo da Assembleia de Deus, então eles ficavam intrigados de por que eu não levantava era a bandeira pentecostal, já que eu expulsava demônios, orava com os doentes, não sei o que e tal. Mas você é pentecostal? Eu digo, não sou não. Não sou mesmo, não. Mas o que você é? Eu sou um cara que acredita no Evangelho. Jesus não era pentecostal, Pedro não era pentecostal. Ninguém que estava no Pentecoste virou pentecostal. Todo mundo ali era só discípulo de Jesus, então eu não sou pentecostal, nunca serei. Aí comecei a cada vez mais falar sobre o Evangelho relacionado à responsabilidade para com o próximo, envolvimento com a natureza social da vida, com a ajuda aos carentes, necessitados, aflitos e todos os seres marginalizados. Aí o pessoal de linha liberal, que eram as ONGs cristãs, as paraeclesiásticas de ação social, os movimentos de reflexão nessa área no Brasil, no fim da década de 70, eram, sobretudo, a ABU, o movimento evangelical, a semente do pessoal que já tinha ido ao Congresso de Lausanne em 74, e os que tinham estado na Alemanha antes disso. Então, tinha sido dada uma ênfase grande nessa dimensão da fé, nesses eventos todos, e o pessoal da fraternidade latino-americana, René Padilha, Samuel Escobar, essa moçada inteira de convívio intenso na década de 70, Orlando Costas, que já faleceu, e muitos outros. Então, essa era a ênfase. E eles me viam também falando nisso aí, e fazendo denúncias de natureza profética no tempo da ditadura militar, pregando para cá e para lá, dizendo barbaridades no auditório do Senado, do Congresso e não sei o quê, e o pessoal às vezes ficava meio arrepiado aqui em Brasília. Tinha ocasiões que eu ia pregar lá, e aí iam reverendo Adair, o Ricardo Barbosa, os presbiterianos, os batistas, o Júlio, todo mundo, e também o pessoal do Vilarino, da Associação de Pastores, ia todo mundo para lá. E alguns diziam assim, a gente vem para ver o dia em que o Caio vai ser preso. Porque eu descia a ripa para tudo que é lado. Era Isaías, Jeremias, não sei o quê, e a moçada ali. E eles ouviam isso e não entendiam por quê. Que eu não assumia um compromisso tipo com a teologia da libertação, ou com algumas teologias explicitamente sociais, ou, no mínimo, com aquele evangelho social americano da década de 50 e 60. E eu dizia, porque eu não acredito nessas coisas. Mas como que você não acredita? Eu digo, é porque eu acredito a partir de um todo, e não numa seção. Essa coisa seccionada vira outra.
se ela não for falada a partir do Evangelho, se ela não for falada a partir da centralidade de Jesus, se ela não for falada a partir da graça de Deus, se ela não for falada como denúncia do amor apaixonado de Deus, se ela não for um convite ao encontro pessoal com Deus, se for apenas denuncismo político, eu viro aqui um ativista de natureza cívica que nada tem a ver com a proclamação essencial do Evangelho, embora seja uma ação bonita e importante, mas não carrega a subversão eterna do Evangelho. Então não sou. E a moçada nunca entendia. Por outro lado, tinha aquele pessoal assim mais psicologizado, das espiritualidades psicologistas, assim, mais os discípulos do Burke, do Tournier, que depois se tornaram dos santos católicos, da assimilação e absorção de muitas disciplinas de espiritualidades desenvolvidas no seio do movimento de oração e de meditação da Igreja Católica no curso dos séculos, com heranças muito bonitas, muito belas, muito boas, e com as quais eu me identificava sob muitos aspectos, e gostava. E alguns deles me perguntavam por que eu não dava uma ênfase mais intensa àquilo ali, já que tudo que eu falava era muito ouvido por todo mundo. E eu dizia, porque eu acho que essa é uma dimensão, mas transformar isso numa bandeira é alejar o Evangelho também. É uma dimensão, para ser tratada como uma dimensão. E eu disse no início que uma das coisas que organizou meu coração nessa área, sem que eu precisasse ficar tentando fazer viagens muito mirabolantes acerca disso, não só era a ideia central da encarnação de que todas essas coisas tinham que ter sua convergência para Jesus, e era a prática de Jesus que determinava o Evangelho como um todo e a nossa ação como discípulos dele no mundo, mas a leitura aqui de Lucas 10 me deu assim uma alegria enorme de encontrar, bem novinho na fé, algo que dizia o significado inteiro da nossa ação no mundo, na terra, como discípulos de Jesus. Porque nós não estamos tratando de nada esses dias aqui, a não ser de nos sentirmos devolvidos aos nossos chãos de pertencimento, com a consciência instigada e provocada no desejo de nós voltarmos à simplicidade dos caminhos de Jesus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, enorme, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Essa é a primeira advertência. Olha, é grande, vocês são poucos. Não inventem gente para a seara. Apenas peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Isso aqui subverte significativamente as nossas pretensões, também condicionados pela religião a produzirmos, a industrializarmos, a fabricarmos discípulos. A nossa imagem e semelhança, ou a simplesmente encontrarmos potenciais e contratarmos o potencial. Aqui a ação não vem carregada desse poder de deliberação humana anterior, ela vem carregada de um sentimento de dependência. Se constata que a seara é enorme, é maior do que nós. E a primeira coisa e única coisa que se faz então é pedir ao Senhor da seara que mande pessoas para essa seara. Tem nada pior do que a gente achar pessoas para a seara. Geralmente encrencam a nossa vida até não poder mais.
A gente fica devendo a eles até o fim do tempo. Eles chegam todos dizendo que é um privilégio, é uma alegria, é tudo que querem andar com você, vai ser uma bênção. Eles se seduzem pelo teu cheiro fraterno, aprendem contigo por simbiose. Espera só um pouco que você vai ver o que em geral acontece com esses que chegam dizendo: eu te amo, jamais te deixarei. Peça ao Senhor da seara para mandar trabalhadores para a seara, porque a seara é dele. Ele fala em sonhos, ele acorda pessoas, ele dá uma ordem pelo caminho, ele abre os olhos do indivíduo subitamente uma hora, um dia, ele faz nascer um fogo, uma chama, uma fornalha, ele acende um desejo, ele torna para o indivíduo a vida impossível se não for por aquela via. Mas é ele falando, é ele chamando, esses chegam, estes ficam. E estes, quando vão, nunca se apartam. E quando voltam, nunca voltam porque são propriedade nossa nem de ninguém. Eles são simplesmente gente que carrega o reino, cuidando dessa seara que é muito maior do que todos nós. A seara é tão grande que tantos trabalhadores genuinamente enviados pelo Pai venham, serão acolhidos, e é uma tragédia. É quando os trabalhadores gostam que a seara seja tão grande, eles sejam tão poucos, e ainda sofram da pretensão de não deixar nenhum trabalhador que o Pai mande entrar. Não entra. Um espírito que não pode haver no caminho da graça é esse. Se você começou um grupo ensinando e pregando, e depois de 6 meses apareceu alguém que tem mais conteúdo, mais discernimento, mais experiência, mais maturidade, pelo amor de Deus, saia da frente. Não seja gargalo desse negócio, não. Abre espaço, deixe outros entrarem. Vá servindo de um outro modo. Se Deus enviar trabalhador para a seara, não seja patrão deles. O patrão é um só, nosso e de todos. A seara tem dono. Não dificulte a atividade do Espírito de Deus. Se Ele for enviando, vá abrindo a porta. Não se torne o porteiro dessa porta que está aberta para que se entre e saia e se ache pastagem sempre. Então, a ação não é sair daqui desesperado, dizendo: meu Deus, quem são os caras de bom perfil que eu vou tentar escolher e encontrar as figuras estratégicas da minha cidade que eu vou seduzir. Esse é o espírito do diabo da religião. Você não vai andar assim. Você vai pedir ao Pai que mande obreiros para a seara. E Ele vai mandar e a gente vai crer. Você acredita de fato no Espírito Santo? Que Deus fala com as pessoas. Pelo amor de Deus, você fica assistindo ali investigadores psíquicos no Discovery. O cara vai lá no lugar e te diz: foi um homem de bigode, de roupa azul, que tinha escrito o número 39, morava numa rua chamada Hudson, não sei o que, 22, que matou a mulher, ainda foi assim, esquartejou o corpo. Eu estou vendo que uma parte está no parque de diversões e a outra está enterrada embaixo de uma árvore do lado do lago. Agora, ele não fez isso sozinho, porque eu sinto aqui nesse lugar também a presença de um homem mais velho e de um mais novo. Aí vão ver, o mais velho era o pai, o mais novo era o irmão, esquartejaram mesmo, o corpo estava lá, não sei o que e tal. E olha, essas são só viagens da psique, são só paranormalidades, são só seres humanos que, do ponto de vista mental, são pelés da mente em relação àquilo ali. Tem um upgrade naquela direção. Tem nada de Deus nem do diabo, é só um fenômeno humano. E um homem com uma hiperdotaçãozinha de nada, com uma frequênciazinha a mais, detecta rastros da fotografia psíquica da agonia no ambiente. Pelo amor de Deus, nós nos dizemos de Jesus e não cremos que o Espírito Santo é poder. Ele fala. Se as energias psíquicas de um ambiente guardam um álbum
de holograma psíquico, de dor e agonia, como denúncia, imagine o Deus vivente falando. Então você vai orar e vai pedir ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. E não vai dizer, Senhor, manda gente que seja assim, do meu top para baixo. Pelo amor de Deus. Senhor, manda os que o Senhor mandar, e se chegar gente com mais qualificação para as tarefas, eu vou sair da frente. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Sempre. Então não atrapalhe o Espírito de Deus. Vá e não impeça. Peça que Ele envie, se Ele enviar, acolha. E se Ele enviar gente mais qualificada que você, agradeça a Ele por isso e sirva de coração. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Aqui acaba o treinamento de hipnose coletiva do Laí Ribeiro. Aqui acabam os nossos cursos de homilética, de oratória, de impressão, de performance. Aqui acabam os nossos marketings, os nossos estudos de mercado, os nossos nichos. Aqui acabam as nossas malandragens, as nossas espertezas. Aqui, todos os PhDs em safadeza antiga que a gente possa ter feito caem por terra. Aqui o que nasce é o espírito desarmado, é o espírito da simplicidade. O que surge aqui é o cordeiro. É esse indivíduo que leva no coração apenas a intenção da esperança, da paz, do amor, da alegria, da reconciliação, do espírito do evangelho, que não entra na casa de ninguém com sensualidade, que não olha as filhas de um irmão com um espírito de manipulação, que não olha para o filho mais velho da pessoa que você conheceu, da sua amiga da comunidade, e diz, meu Deus, que gato, como eu lamberia de cima a baixo, que não chega lá dizendo, que casa rica, acho que é por aqui que eu vou ficar, quem sabe sobra para mim. Acabam, enfim, todas essas coisas do tipo que diz, aqui tem influência, prestígio, poder, esse é um indivíduo que eu vou manipular para ver se eu uso para chegar até ali. Se você chegar com a mente do lobo, com a mente de Maquiavel, com a mente do que premedita o que deve acontecer, do que transforma seres humanos em peça de um xadrez que você joga sozinho, não se vai a lugar nenhum. Aqui o poder é da fraqueza, é da simplicidade, é da falta de malícia, é chegar com a simplicidade das pombas e com a prudência das serpentes. Eu levo a minha natureza nas minhas relações exteriores, a simplicidade das pombas, é isso que eu sou. E carrego dentro de mim a prudência das serpentes, levando em consideração como o mundo é. Mas eu não me corrompo pelo que o mundo é, me tornando uma serpente a priori. Eu me levo como pomba da simplicidade, só não sou a pomba da ingenuidade, e tenho discernimento e sei como o mundo é, por isso eu carrego a prudência das serpentes, mas isso não me tira a leveza no me entregar à vida, no meu me envolver pela existência. Às vezes a gente fica pensando que para enfrentar coisas assim muito diferentes e muito mais pesadas, a gente tem que ser muito malandro e muito esperto, e não. Daqueles doidos de Bangu 1, chegava lá, tinha uma figura como Eucanã, apelidado de Sansão, negão grandão assim, daquele olho esbugalhado e preto, de psicopata enorme. E um dia eu dei uma Bíblia para cada um dos 48 apenados e dei uma para Eucanã. Falei, aí, Sansão, você lê, quinta-feira a gente começa a conversar sobre isso, tá bom? Tá bom. Aí eu chego assim, uma semana depois, para uma conversa lá no cubículo dele, e ele virou para mim e falou, pai vereador, é uma pena que esse livro tenha chegado na minha mão tão tarde. Eu tinha que ter lido esse livro antes de vir para cá, porque eu não ia jamais me sentir
um delinquente, um criminoso, um psicopata. Eu só sei que eu nasci na hora errada, no lugar errado. Porque se eu tivesse nascido em Israel, aqui no tempo deste livro dos Juízes, tem até um xará aqui chamado Sansão. Os filisteus iam ver dose dupla, o que ia acontecer. Eu ia partir para dentro. Aqui eu sou um homicida, lá eu seria um juiz de Israel. Só uma figura dessa. Eu perguntei para ele, escuta só, Eucanã, se você saísse aqui de Bangu hoje, pela porta, o que aconteceria com você? Ele, reverendo, vou lhe ser sincero. Eu acho que de manhã eu cometeria uma delinquência leve. À tarde um pequeno furto, seguido de alguma coisa mais pesada, mas provavelmente à noite eu não resistisse à tentação de um homicídio. Aí os carcereiros ficavam em pânico. Mas o senhor vai entrar aí, esses caras lhe sequestram, sabe que o seu amigo do governador já pensou o problema que vai dar o seu sequestrado aí dentro? Eu digo, olha, esses caras não me sequestram nem aqui, nem no fim do mundo. Não tem homem ali dentro para me sequestrar. Mas o senhor é doido, por quê? Eu digo, porque eles não sabem nem onde pegar nessa chaleira. Eles chegam lá e é só paz de Deus. Eles olham para mim, eles entram em pânico de ver um cara tão desarmado, tão sem medo, que não está nem aí para histórico de nenhum deles, sob hipótese alguma. Dá as costas, fica de 4 e não leva dedada. Eles sabem. Sabem, mas sabem até o fim da alma, que é assim. E quando você acredita que você é cordeiro mesmo, você não tem ideia como os lobos se encolhem. Você entra assim, às vezes, nos lugares mais malucos deste mundo. É claro que você está indo em nome do Evangelho, em nome da paz. Mas se você for sem medo, como cordeiro, sem temer lobo, sem querer imitar os lobos, sem querer competir com os lobos, sem usar as armas do lobo, sem negar sua natureza, indo na sua própria simplicidade e sinceridade, você pode entrar em qualquer antro da terra que doido nenhum sabe o que fazer contigo. E eu não estou dizendo isso porque li isso em algum lugar, foi o que eu vi a minha vida inteira. É lobo constrangido com a presença do Cordeiro. Esse é o paradoxo do Evangelho. Esse é o grande poder. Chegue malandro e você perderá todos, porque eles são mais malandros que você. Os filhos das trevas são sempre mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Chegue esperto e você levará a volta. Chegue sabido e você vai ficar para trás. Chegue acadêmico e você vai ser visto como idiotado. Chegue você, cheio de Deus, cheio da simplicidade do Evangelho. Deixa eles verem nos seus olhos que você vê, mas não diga a eles o quanto você enxerga. Simplesmente diga o que for próprio e pertinente. A energia dessa verdade vaza. Gera um constrangimento que faz com que a natureza do lobo entre em estado de falência pelo desconforto. Eu podia passar 24 horas contando histórias para vocês de como isso é assim. Talvez a última delas, de um mês atrás, para ilustrar. Vocês já leram lá no site que papai e mamãe estavam tomando café em casa, lá em Manaus. Com o Gildo, que é um amigo que dirige para papai há muitos anos. E papai só enxerga 15% de uma vista, e cego da outra. Ele está ali, de cabeça baixa, como um homem que quase não enxerga, tomando o cafezinho dele, pãozinho. Quando entram 3 homens, que a suspeita é que sejam policiais por uma série de razões, entraram na casa, todos com armas automáticas, com todos os trejeitos de quem usa profissionalmente, com muita técnica, e entraram e ele não viu de cabeça baixa, minha mãe de cabeça baixa, e o Gildo só sentiu aquela bichinha geladinha, tocando aqui, aquela automática no ouvido dele, gelou ali, os 3 homens cercaram, já foram falando assim, um dando uma ordem para lá ou para cá, e o Gildo gelado ali,
Aí minha mãe levantou a cabeça e viu que era um assalto acontecendo numa mesa menor do que essa, os 3 caras na frente dos velhinhos. Aí ela olhou, que jeito dela, mas ela é macha também. Aí ela olhou e falou: parem com isso em nome de Jesus. Parem com isso em nome de Jesus. Aí meu pai, que estava distraído ali, não tinha visto nada. O assaltante estava a 1 metro dele, um deles, com um revólver no gildo, os outros todos com o revólver apontados para cima. E pegou o óculos dele assim, botou, levantou assim a cabeça, levantou, falou: meu filho, peguei essa muleta aqui, já foi logo, botou ficando em pé, aquele pequenininho, parece aquele senhorzinho, aquele sábio lá do Star Wars, como é o nome daquele, né? Aquele que dá umas flutuadas, né? Assim, levantou assim, quando levantou, retirem-se daqui em nome de Jesus, saiam já, da minha casa não vão levar nada, saiam. E os 3 saíram numa carreira tão apavorada que se atropelaram na porta e saíram com as armas na mão, correndo quarteirões a fio. Onde é que você já viu um ladrão não botar logo a bicha ali, camuflar, e saíram, desculpa a expressão, descacetados. Às vezes a gente não leva a sério o poder do Cordeiro. Mas quando o coração está limpo, e você chega ali naquela disposição de intrepidez, sabendo que a seara tem outro dono, que você só foi o enviado e quem enviou cuida, e ele diz que é para você manter intacta a natureza do envio, porque a proteção é um problema dele. E se você vai nisso, você vira uma bomba. Essa é a bomba do Evangelho, que se faz acompanhar do não leveis bolsa, que é aquela aflição de meu Deus, sem dinheiro nada acontece, não leveis alforge, que é aquela agonia de sem estoque nada é seguro, não leveis sandálias, que é aquela agonia de sem provisão antecipada nada vai ter estabilidade, e a ninguém saudeis pelo caminho, que não é nada contra ser simpático, sorridente e alegre, tem a ver apenas com, no ato e no foco da sua vida, não se torne dispersivo, não se torne uma gambiarra, não vá se engatando pelo caminho para você não perder o senso de objetividade do que você próprio foi enviado a fazer. Ao entrar numa casa, chegue com paz, não pergunte qual a origem da casa, a confissão de fé da casa, o credo da casa, se tem congá atrás, se tem oratório, se tem um Salmo 91 aberto, ou se o pessoal está fazendo magia negra no porão. Não pergunte nada. Se entrar numa casa, diga: paz seja nesta casa. Você tem coragem de restaurar essa simplicidade? Chegar ali, entrar naquela casa e dizer: paz seja nesta casa. Ou você fica com medo de ser entendido como um bobo, um idiotado. Ai, meu Deus. Aí entrega o teu direito de primogenitura para o macumbeiro. Porque ele chega lá e diz: axé, axé, ha, ha, ha. E Jesus só está dizendo para você chegar na boa, com o coração sincero, sem ser um rito bobo, desejando, filho da paz, carregando paz, filho de Deus, reconciliador, filho da reconciliação. E que chega ali e diz: paz seja nessa casa. Agora, olha só, você acha que isso é bobagem? Isso é Jesus falando: eu sou então discípulo dessa idiotice. Se eu estivesse lá entre os 70, era isso que eu ia fazer, palavra por palavra. Por que eu vou fazer diferente hoje? O que esses 2000 anos fizeram para mudar o significado espiritual disso aqui? Que diabo de igreja que transformou isso aqui em outra coisa? Ao entrar numa casa, dizer antes de tudo: paz seja nesta casa, antes de tudo, antes de qualquer conversa, antes de qualquer pergunta, paz seja nessa casa. Isso também significa andar com a mente liberta, sem preconcepções, sem desconfiança, sem paranoia. Antes de tudo, dizei:
paz seja nesta casa. Você vai ver o que vai acontecer. E ele prossegue: se houver ali um filho da paz. Tem casa que não tem nenhum filho da paz, só tem filho de outras coisas. Aí não tem um filho da paz. Mas tem casa que tem um filho da paz, 2 filhos da paz, às vezes a casa inteira é filha da paz. Outra casa inteira é filha de outra coisa. Mas você não tem que saber de nada a princípio. Você só chega lá e diz: paz seja nesta casa, e se houver um filho da paz, olha só, repousará sobre ele a vossa paz. Você precisa de alguma explicação teológica, psicológica, parapsicológica, para um embasamento grego racional para fazer isso aqui? Ou será que o seu coração pode ser de cordeirinho? E simplesmente chegar e dizer assim: eu vou ser tão bobo na vida quanto Jesus de Nazaré. E chegue lá e diga: paz seja nesta casa. E acredite que se houver um filho da paz, a sua paz repousará sobre ele. Se não houver naquela casa um filho da paz, a sua paz voltará sobre vós outros. O que Jesus está dizendo é que é possível você já chegar estabelecendo conexões espirituais e definindo a qualidade das conexões e dos vínculos. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, e não andeis a mudar de casa em casa. O que tem a ver com identificar um núcleo espiritual de paz, de relacionalidade sóbria e digna, de uma hospitalidade, de um acolhimento. No caso aqui, eram pessoas acolhendo a eles antes que Jesus fosse visitar as cidades pregando. A circunstância, portanto, é diferente, o espírito, todavia, é o mesmo. Se você está num lugar, não se coloque no lugar como sendo aquele que a cada dia, a cada hora está mudando os seus vínculos e os seus relacionamentos. Faça o possível para que haja sentido de continuidade, de crescência relacional, de estabilidade no que diz respeito a posicionar a sua consciência num determinado ambiente como sendo uma consciência que por todos seja conhecida. Ela se estabiliza, ela se faz contínua, ela se transforma em vínculo, ela não simplesmente descarta e vai por aí. Curai os enfermos. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei de tudo que vos for oferecido. Para alguns irmãos isso aqui é fácil demais, né? O cara já chega perguntando o que tem para comer. Mas naquele tempo ali, para judeus, essa era uma ordem que significava uma ação de aculturamento, de ter coragem de vencer barreiras, fronteiras, de pular fossos culturais, de diferenças, de encontrar assimilação, de encarnar no contexto do outro, de não se tornar diferente do outro, do ponto de vista dessas exterioridades e dessas banalidades. Ao contrário, identificar-se com o outro na essência material da vida, que é o comer. Curai os enfermos que nela houver. Isso é interessante que ele simplesmente diz para os discípulos: olha, curem os enfermos. Mas eu, Senhor? Ninguém ali tinha esse poder. Se alguma vez no curso do Evangelho virem Pedro e dizer: ai, senti que de mim saiu o poder. Pedro, não tinha. Aí Jesus vai lá e diz assim: curai os enfermos. Mas nós. E Judas estava no meio desse negócio aqui, né? Tem evangélico que se nega a pensar. Dizem que nesse dia ele tinha ido visitar o avô, Iscariote, para planejar o assassinato. Ele não estava aqui. Estava em todas.
Curai os enfermos. E o discípulo não pergunta como, nem mais eu, porque ele sabe que não tem nada a ver com ele mesmo. Por isso ele vai e cura. Porque não tem nada a ver com ele. Porque se tiver a ver com ele, não tem cura. Mas como ele sabe que não tem a ver com ele, foi enviado, aquele que enviou e disse curai. Por isso, é a palavra de quem enviou que vai prevalecer, não é a dele. E ele não faz nenhum tipo de análise do tipo que diz, será que hoje eu estou mais qualificado para o ministério da cura, ou aquela minha briga com João de manhã teria me tornado inadequado para orar pelos doentes hoje nesta cidade? Eles sabem que não tem a ver com eles, embora a recomendação seja para que eles vão como cordeiro, sejam filhos da paz, anunciem paz, se conectem com gente da paz, fiquem nos lugares da paz, busquem a ambiência da paz, identifiquem-se com gente boa e da paz. Mas eles são chamados a simplesmente curar dos enfermos, que nela houver, e anunciar-lhes, a vós outros está próximo o reino, porque eles estavam dizendo que Jesus estava chegando. E a presença de Jesus é reino. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Essa parte aqui, o pessoal diz, ai meu Deus, que coisa horrorosa. Eu não quero fazer isso não, Senhor, me salva desse ministério. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí vem, ai de ti, Corazim, Betsaida, essa moçada toda que ouviu, que viu milagres, que experimentou toda sorte de invasões do reino de Deus entre eles e mantiveram-se com o coração gelado, impermeável e utilitário, apenas se servindo convenientemente daquilo que Jesus vazava como graça, mas sem nenhuma disposição de entregarem-se visceralmente a ele. A esses, Jesus diz que a situação deles era muito mais difícil, era pior do que a de Sodoma e de Gomorra. Porque se esses sinais que Jesus operara lá em Sodoma e Gomorra, se tivessem operado, eles todos se teriam convertido, assim como Nínive e grandes outros centros simbólicos de perversão humana na antiguidade, se tivessem tido a chance que essas cidades de Israel e da Galiléia tiveram, todas elas teriam se convertido. E ele, portanto, coloca na boca dos seus discípulos uma palavra de anúncio que é a única que a gente encontra em Jesus, se vocês observarem. Todos os juízos pronunciados por Jesus, leiam no Evangelho e vejam que eles sucedem rejeições explícitas feitas por gente que tinha entendido que o reino de Deus tinha chegado, mas pela conveniência não tinha querido. Não obstante sabei que o reino de Deus chegou entre vós, não quereis. Sabe? Só não quer a conversão, só não quer as perdas, só não quer o risco de que haja uma inversão e uma subversão de poderes e de valores, só não quer a possibilidade de que a presença do reino arranque determinadas prerrogativas de bruxo, que às vezes o indivíduo, no exercício de um sacerdócio narcisista, acaba trazendo sobre si mesmo. E aí chega o reino de Deus, ele é capaz de planejar e conspirar a morte de Jesus, mesmo dizendo, esse sinal não podemos negar, mas se nós dermos mole agora, vem os romanos e tomam os nossos lugares e o mundo inteiro vai após ele. Então, a gente sente muito, ele é de Deus, mas nós também somos, prevaleça a nossa vontade. A gente faz assim todo dia, não foram só os judeus que fizeram, a gente faz com o Evangelho, a gente faz com a revelação, a gente faz com o mandamento, a gente faz com o que Deus diz, a gente faz com o que a gente sabe, a gente simplesmente diz não e diz mesmo. E aí Jesus vem, e a maior parte, ou todos eles, dos seus juízos, são falados a esses que ouviram e se impermeabilizaram. Vocês vejam que a generosidade dele com Sodoma e Gomorra é maior.
com Tiro, com Sidom, com Corazim, com Nínive, com todas essas cidades, do que com esses que tiveram todas as chances, que ouviram todas as informações, mas que preferiram fechar o coração. Portanto, no caminho, existe profetismo, existe denúncia, existe a fala que diz, ai de vós. A gente chega, antes de tudo, decretando, declarando, falando, pedindo, clamando, vazando, desejando paz. Mas chega a hora em que o Evangelho volta. É cheiro de vida para a vida nos que creram, mas é cheiro de morte para a morte nos que sistematicamente rejeitam. E a gente não tem que ter essa ambição de pensar que nós estamos começando um caminho diferente do de Jesus, é o dele. E no dele tem paz e no dele tem rejeição. E no dele tem casa que hospeda e no dele tem casa que rejeita. No dele tem cidade que recebe, no dele tem cidade que não quer. No dele tem gente que diz, eu sou filho da paz, tem gente que diz, vão-se daqui, seus filhos da paz do diabo. E aí, eles regressam, os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem. A moçada ficou empolgada, sai, vendo o diabo saindo. Disse, aleluia, dá uma alegria em crente quando vê o diabo saindo, que é um negócio extraordinário. Quando eles veem Deus entrando, nem tanto. Mas o diabo saindo é um negócio maravilhoso. O diabo saiu, meu Deus. Agora eu tenho poder sobre o diabo. E já foram assim, grandes amigos e brigaram. Bom, já que eu me separei do cara, eu tenho que ter pelo menos poder sobre ele. Aí, crente fica com uma felicidade danada quando o demônio sai. Mas Jesus lhes disse, essa moçada que chegou assim, doida para virar neopentecostal e depois criar a campanha dos 70. Esses aqui podiam fazer a campanha dos 70, de tudo isso aqui. Os demônios se nos submetem. Mas Jesus lhes disse, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei. A diferença de se nos submetem para eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. A única coisa que salva a gente do exercício de qualquer forma de poder espiritual sobre demônios, castas, forças, tronos, potestades, senhorios humanos, qualquer coisa desse tipo, a única coisa que nos salva desse exercício é saber que é dom, foi Ele que nos deu, e, sobretudo, saber que a nossa alegria não tem nada a ver com isso, tem a ver com a graça que inscreveu de graça os nossos nomes no livro da vida. Se você perde a alegria do livro da vida, o exercício de qualquer poder espiritual na história corrompe você. Pode escrever o que eu estou dizendo hoje aqui, nesse dia. Sem a impressão e a alegria da graça, oriunda da certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, sem que eu me glorie na glória de Deus, nessa graça, todo dia, toda hora, o exercício de poderes espirituais na terra corrompem o ser. Eu nunca vi ninguém que tenha perdido essa referência e tenha ficado intacto. Nunca. Já vi muita gente boa começar legal. E depois de um tempo, a coisa virar um fim em si mesmo. É poder por poder, é milagre por milagre, é graça por graça, é culto ao poder. Já não se celebra, sobretudo e antes de tudo, a alegria do amor de Deus por nós. Quando a ênfase muda,
quando a razão da alegria é essa, porque demônios se nos submetem e não porque o meu nome está escrito no livro da vida, eu estou emocionalmente no caminho da minha corrupção e de me transformar num ser carismaticamente narcisista, e não tem apelação. Aí Jesus exulta no Espírito e diz que estas coisas foram reveladas pelo Pai, não a sábios, nem a entendidos, nem a filósofos, nem a pensadores, mas a pequeninos, porque isso é uma revelação. Discernir que o mundo de Deus opera assim, que o princípio espiritual é esse, não é alguma coisa que pode ser compreendida na Grécia, em Atenas, pela via da reflexão, do pensamento e das lógicas. Isso aqui é uma revelação espiritual que contraria todas as lógicas humanas, mas carrega em si a semente do poder eterno de Deus. E não procurem sábios e entendidos referendo para isso aqui. Se você for perguntar aos sábios e entendidos se é assim que se deve proceder, eles vão dizer a você que não. Mas nós estamos querendo andar no espírito daquele que disse que essas coisas foram ocultadas de sábios e entendidos e reveladas a pequeninos, porque assim foi do agrado do Pai. E aí começa o bom samaritano, que diz que um certo intérprete da lei se levantou para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como o homem era um hermeneuta, um intérprete, devolveu para o indivíduo no mesmo pé, dizendo: o que está escrito na lei, como interpreta? Já que tu és o intérprete, interpreta. Aí o homem respondeu, ele era um intérprete, tinha que interpretar, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ficou olhando com aquela cara de pastel. Aí Jesus disse a ele: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E já ia até virando. Aí ele disse: mas mestre, querendo se justificar por ter feito uma pergunta tão idiota, o cara é intérprete da lei. Vem para Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito na lei, como interpretas? Aí ele faz essa síntese maravilhosa e ficou naquela, todo mundo vendo o sujeito sem saber onde se enfiar. Meu Deus, ele perguntou só para perguntar. Foi ficando aquela bandeira, aquele mico, que Jesus era especialista em virar a contradição em mico público, né? Foi ficando mico, aí ele quis se justificar, dar uma explicação. Olha, teve uma razão de ser. Eu, de fato, já sabia a resposta, mestre. O senhor me desculpe, mas tinha uma razão de ser. De fato, a grande questão posterior a essa é: quem é o meu próximo? Aí dá vontade de bater no cara, né? Já não dá mais nem a vontade de perguntar: como interpretas? Quem é o meu próximo? Eu, se estivesse ali, sem nenhuma virtude de nada, dizer: meu filho, só não é aquele que você limpa todo dia no toalete. Por enquanto, o único próximo que você tem, que você cuida, é desse. Olhe lá. O resto é tudo teu próximo. Aí Jesus disse para o homem, depois da resposta: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu contando a história do samaritano, que é uma história longa, de 1000 implicações. Eu vou passar por cima disso, simplesmente para chegar nesse ponto em que ele vem da sequência dos 70 que foram enviados para pregar, para falar de paz, para plantar sementes do reino, para curar doentes. Foram caminhando na ação explícita da consciência que prega. Agora vem esse segundo bloco ligado a esse, onde ele conta a história das casualidades do caminho. No primeiro aspecto, tem a intencionalidade da missão. São enviados com esse propósito. Essa é a mente, essa é a atenção, é assim que se anda, é assim que se vigia, é assim que se vê. Esse é o antenamento, essa é a natureza, essa é a qualificação, esse é o espírito do envio.
Agora existem as circunstâncias do caminho. E aí ele descreve a história desse indivíduo que não era judeu, não tinha o pedigree dos sacerdotes nem dos levitas, que era considerado um herético em Israel, que fazia parte de um culto miscigenado e corrompido, do ponto de vista dos judeus, mas que na hora do vamos ver, ao encontrar a desgraça humana, a encontrar a dor humana no caminho, é ele que se solidariza, é ele que toma todas as providências práticas do amor. Ele é o único ser dogmático no caminho, porque o único dogma do caminho é amor. Conforme o intérprete da lei corretamente interpretado. Jesus não brincou com ele quando disse interpretaste corretamente, estava correto. O dogma é esse, a lei toda é essa. E quem vivia o dogma da lei era o samaritano herético, não o levita e nem o sacerdote. Eu disse a vocês no início que quando eu comecei a pregar, todas aquelas alternativas e tentativas de departamentalização da minha mente estavam presentes não em mim, mas em forçações de outros em relação a que eu assumisse aquelas ênfases. Aqui em Lucas, eu que nasci com a alma de um evangelista querendo explodir a palavra para todo lado, encontrei a sequência natural de que esse caminho que vai, que fala de paz, que entra em casa, que prega para as pessoas, que acolhe, que recebe, que cura, que aconchega, é o mesmo que se disponibiliza a ver necessidades, carências de todas as ordens, de todos os tipos, a começar dessas mais explícitas, mais caricatamente chocantes, como a de um homem assaltado na estrada, até as outras que não têm esses contornos, mas que carregam o contorno de Isaías 58, que manda acolher a alma aflita, abrir e dar de comer, oferecer o banquete da sua própria alma, a alma faminta e sedenta, a se solidarizar com ele, a abrir e pensar as feridas de dentro e de fora, a ser capaz de, encontrando o ferido de alma, despojar-se de tudo que você tem e consolá-lo com as experiências das suas próprias consolações, o que implica em ter coragem de falar das suas próprias dores, das suas próprias feridas, dos seus próprios fracassos, das suas próprias perdas e dos seus próprios encontros com Deus e das consolações de Deus na sua vida, porque nada consola mais e atende mais a alma faminta do que o abrir o tesouro do seu próprio coração e satisfazê-la com a verdade das suas consolações que viajaram pelos seus conflitos e se transformaram hoje em pacificações de Deus para a sua vida. Isso é pão para a alma do outro. Tanto isto quanto a coragem real de não fugir de realidades práticas que outros experimentam, não importando quem seja o outro, se é apenas aquele a quem a gente ama e com quem se identifica, ou se é aquele que a gente desconhece, que a gente acha de estranho, que a gente chama de esquisito, que a gente de fato não gostaria de ter perto de nós, mas que não pode deixar de reconhecer a minha semelhança nele e a imagem e semelhança de Deus nele, e não há perguntas, não há credos antecipados a serem perguntados. A necessidade em si estabelece a vontade de Deus, e o amor encontra essa necessidade como vontade de Deus e se faz confissão de dogma através de atos práticos carregados do amor que ninguém pode negar, que não se faz de verborragia, mas se faz do derramar de vida, de carinho, de toque, de acolhimento. E aí, por último, a gente chega na casa de Marta e de Maria. É uma sequência só. Eles evangelizam com intensidade. Expulsam demônios, curam enfermos. Agora, Jesus diz, na jornada, nessa que não se deve parar para perder tempo com ninguém, nessa que não se deve, de fato,
ocupar a mente com o desfocamento da missão. Tenham olhos, atenção e discernimento, para que vocês não virem o sacerdote e o levita tão ocupados com a missão de evangelizar o mundo, que não têm olhos e nem percepção para quem caiu ao lado. É interessante que se a gente fica apenas nessa da missão que vai e prega, e não carrega o coração com a intenção e a atenção relacionada a quem pode simplesmente cair pelo caminho, a ação de evangelização corrompe a gente também. Ela tende a cair naquele objetivismo, no ativismo, no estaticismo, no crescimento, na idolatria da produção, das alegrias falsas de dizer até os demônios se nos submetem. O que chama a gente para a saúde, para a humanidade, é o improviso da solidariedade, é ter que perder um tempo que não se estava podendo perder por uma carência que não se pode deixar de reconhecer, não importando quem seja o indivíduo, e às vezes dizer, olha, eu não vou poder ministrar a ceia porque eu vou ter que socorrer o pai de santo. Meu sacramento hoje é na casa do pai de santo, que está com AIDS. E os irmãos vão dizer, mas meu irmão, sempre tendes os pais de santo com AIDS. A ceia só uma vez no mês, no primeiro domingo. Mas se a gente não tiver coragem dessas coisas simples, de trocar 99 por 1, de fazer essas maluquices de Jesus. Se olha, no reino de Deus, a coisa mais maravilhosa é trocar 99 por 1. É deixar 99 lá e sair atrás de um indivíduo que você não sabe nem para onde foi. É não deixar que o contentamento dos milhares tire da gente a sadia tristeza por um. Aí chegam na casa de Marta e de Maria. E aqui a gente tem essa Marta ocupada, andando para um lado e para o outro, preparando um monte de coisas, a comida, está na hora, quero que Jesus se sinta bem aqui em casa, essa Marta do lado de fora, e que, de fato, está muito mais desejosa de impressionar a Jesus, e é um gesto de amor, mas impressionar com esse serviço exterior, do que desejosa de sorver, de chupar, de botar as ventanas em Deus, de se plugar, de se conectar, de se quedar, de ouvir, de colher, de beber o sereno, de coletar tudo, de ser um açude para Deus, de ser um cálice para receber transbordante. E aí a Maria teria ficado assim mesmo, mas é que a Maria era muito, não só desassossegada, mas ousada. A Maria não, a Marta. Muito. Porque, olha só, a bichinha não só está nessa, mas ela ainda fica grilada. Agitava-se de um lado para o outro e tal, enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos. Então a Marta se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, a ela que venha ajudar-me. Sabe aquela querela já familiar, que é Marta com Maria, aquela coisa, essa Maria é uma enxerida, desgraçada, não pode ver Jesus chegar aqui que ela fica logo lá, toda ela, e tal, com tanta coisa para fazer. E Jesus ainda fica dando esse mole. Não tem senso de justiça, está vendo que eu estou trabalhando aqui sozinho? Depois vai sentar todo mundo para comer, ele ainda vai abençoar a comida. Manda Marta, manda Maria. Senhor, pera lá, né? O senhor não liga, não, que ela está dizendo, escuta, não lhe ocorre que é injustiça o que está acontecendo aqui? O senhor não dá a mínima para o fato de estar tão desequilibrado desse jeito? Olha só, ela sentada aí aos seus pés, babando. E eu aqui na cozinha trabalhando. Depois a gente vai sentar para comer. Como é que fica? Um pouquinho de justiça, Senhor. Manda ela vir me ajudar.
Aí a resposta de Jesus é: por que você não para com tudo e vem para cá? Se alguém tem que parar é você, minha filha. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não faltam coisas para a gente se preocupar. Olha só. Hoje eu não sei como eu vivia. Sinceramente, eu vou terminar em 5 minutos, tá bom? Eu não sei como eu vivia. E eu olho para trás e digo: meu Deus, eu não sei como era possível existir daquele jeito tantos anos. Que um cara que vai dormir todo dia, 2h30 da manhã, acorda às 6, que quer estar no escritório às 7h30, para dar exemplo aos diretores, aos empregados, aos funcionários, a todo mundo que trabalhava e tinha hora para começar, que começava a primeira reunião do dia cedo, que tinha mais 20 reuniões contadas de relógio de 10 minutos, de 9 minutos, de 13 minutos, de não sei o que minutos, que atendia não sei quantos telefonemas por dia e fazia 4 viagens por semana, ainda ia todo fim de semana para o exterior, toda sexta e voltava toda segunda, às vezes ia pregar na Europa de manhã, voltava no dia seguinte de manhã, meus filhos não tinham nem sabido que eu tinha ido, no meio do caminho era atendendo gente, já voltava gravando, falando em programas de TV, dando entrevistas para a rádio, indo direto para televisões, em tudo que é lugar, uma confusão de gente para todo lado, querendo todo tipo de informação, sugando você o dia inteiro, e você preocupado o tempo todo, não consegue sair de férias. Quanto mais gente você contrata para ajudar você, menos você consegue ser ajudado, porque mais coisas são agregadas à sua própria vida, e é um rolo que não tem tamanho. E tem até telefone vermelho do teu lado que você pode ligar para o governador, para quem você quiser. Tem a lista de todo mundo do estado que você possa operacionar. Daqui para lá, em geral, nunca ligava para nenhum deles, mas de vez em quando eles ligavam para cá. Era sempre rolo, sempre mais um compromisso que você não podia negar. A vida impossibilitada de todos os modos. Eu tive que ler Bíblia em avião milhões de vezes. Onde eu mais li a Bíblia nos últimos 30 anos foi sobre o Atlântico, ou no ar, ou em hotel. E já chegava ali com tudo contadinho, café de 10 minutos, sai correndo, puxa a tua cadeira, já te levam, já entra ali, para onde é que é, fala para lá, para acolá. Pelo amor de Deus, um horror! Para aquele tempo dos aviõezinhos que me pegavam em casa 6 horas da manhã, aí 8 horas eu pegava numa praça. 5.000 pessoas numa praça, e pregava. Aí já saía com todo mundo te puxando camisa, paletó, lenço, querendo te agarrar. Fica aqui, não, me deixa, sai de mim, que eu tenho que ir adiante. Aí você entra no mesmo aviãozinho, pousa noutra, passa noutra cidade, meio-dia, lotado de gente. Aí você prega até 1 da tarde, aí viaja para outra cidadezinha, 20 minutos, entra num restaurante, tem 500 empresários, aí você prega até não poder mais, atende gente até não poder mais, pega o aviãozinho para outra cidade, 5 da tarde, um ginásio lotado, aí você prega até não poder mais, atende gente, entra no aviãozinho, aí vão para outra cidade, aí tem um ginásio, um estádio entupido à noite, aí você prega até 11 horas da noite e te levam para casa, e você chega 1 hora da manhã na sua casa e deita na sua cama e diz: meu Deus, me dá força até às 6, que 7 eu tenho que estar começando tudo de novo. É uma desgraça. É uma desgraça. Aí, chega Jesus e diz para um cara desse: Caio. Caio, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Caio, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha, você pode correr e rodar o mundo como Satanás. É fácil
Rodar o mundo como Satanás é fácil. De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. É uma maravilha, virar evangelista. Seguindo o modelo do diabo. É uma facilidade. Você se ocupar de tudo que você quiser. Se você quiser, você volta para a sua cidade, você se envolve com movimentos cívicos, movimento de limpeza de esgoto, movimento de meio ambiente, movimento da prefeitura, movimento nos cárceres. Você pode se envolver com tudo, é fácil. Se você começar a dizer, eu estou aqui, eles vão te agarrando, e a quem tem se lhe dará. Vai, daqui a pouco, ó, é um volume que você começa a olhar e diz, meu Deus, eu fiquei importante. Não, você só ficou vampirizado, chupado, idiotado, envaidecido do peso. Você ganhou alma de estivador burro, carregando um peso enorme, achando que está fazendo alguma coisa pelo reino de Deus e está apenas praticando halterofilismo ministerial. Porque pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Aí quando você junta essas três dimensões aqui, esse espírito aguerrido que vai e prega, esse espírito solidário, carinhoso, comprometido, que para, que junta, que assenta, que levanta, que socorre. E você pega esse espírito sereno, que sabe que em meio a tudo isso tem algo que é essencial, e sem a essencialidade da solitude, da quietude, do derramar da mente diante de Deus, do coração que adora, do olhar que chora de alegria ou de solidariedade, sem a interioridade visitada pela glória de Deus, todos os dias pela fé, sem o altar da gratidão posto diante dele todos os dias e sem a disposição do silêncio para ouvir a ele a palavra e para ouvir a voz dele sobre a reconstrução do nosso ser, sobre os nossos sadios arrependimentos. Não existe nenhuma missão a ser feita do lado de fora em lugar nenhum. E não existe nenhum gesto de solidariedade em lugar nenhum. Porque tudo aquilo que vier a acontecer de mais amplo na minha vida, ou de mais particularmente solidário na minha vida, será autenticado, estimulado e crescido a partir dessa uma só coisa, que existe apenas como silêncio amoroso, grato, cheio de adoração e de conexão de experiência em Deus, em amizade, todos os dias. Esse é o chamado da gente. Eu espero que nenhuma estação do Caminho da Graça fique pentecostal, em que uma outra vire a comunidade Bill Bright evangelizadora. Olhem como nós somos assim. Nem a intimista, nós somos os que não fazemos nada, mas dentro de nós o mundo inteiro está crescendo. Essas coisas são para ser jungidas. Isso aconteceu com um pessoal só, é um movimento só, é uma viagem só. E, coincidentemente, em Lucas, está agregado num pacote só. Parece que para a gente entender a integralidade disso, porque sem essa integralidade, a gente acaba se corrompendo pelo caminho. Ainda que no ano que vem alguém chegue aqui e diga que a estação cresceu 5 vezes mais, mas se não tiver havido tempo para aquela uma só coisa, se não tiver havido misericórdia, cuidado, que vai também olhando para indivíduos, para pessoas, que abre também o coração com aflito, com carente, que não apenas se preocupa com quantidades e agregamentos, mas, sobretudo, faz com que isso não venha a acontecer em detrimento de vínculos que chamam pessoas pelo nome, que se importam com a dor delas, que as acolhem, que as atende, que as inclui, que as abraça, que as faz sentir queridas, saradas e devolvidas à vida. Isso tudo nascendo desse chão simples, que pode acontecer na cozinha de qualquer um, no quintal de qualquer um, na casa de qualquer um, aonde qualquer lugar de espera para comer pode ser precedido pelo banquete da palavra no coração. É nesse espírito que eu gostaria que a gente voltasse para casa e que a gente participasse da ceia do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. E eu queria chamar o Carlos Bragentin e o Marcelo Quintela e o Chico
para presidirem e distribuírem os elementos